Na Bíblia tem um personagem chamado Diótrefes, nome raro, que você só vai ouvir uma única vez, porque é só uma vez que ele é mencionado na Bíblia. Diótrefes aparece em 3 João, que é uma carta de apenas ali um capítulo, e no versículo 9 aparece o tal do Diótrefes. E o que é falado de Diótrefes? Cuide do Diótrefes, que o próprio apóstolo João disse, ele não dá espaço para ninguém, ele não permita que a gente pregue, ele está tomando o centro das coisas, ele está tomando conta da igreja, cuida com Diótrefes. Quando eu vejo Diótrefes, depois de ver usar, eu me preocupo com o metaverso do Evangelho, onde nós estamos muitas vezes cancelando o próximo, enquanto deveríamos ser acolhedores. O que é o cancelamento, senão o homicídio digital para uma pessoa que espera de você palavras de graça, e às vezes recebe o quê? Polarização. Queridos, que tempos difíceis. Essa minha mensagem é um abrir de coração para um ano difícil. Igreja Central de Curitiba, nós como adventistas, como um povo remanescente, como um povo profético, não fomos chamados por Deus para entrar em brigas, em lacrações, em tretas do Evangelho. É complicado você pensar que hoje vivemos tempos tão desafiadores que é mais importante saber se você chuta com a perna esquerda ou se você chuta com a perna direita, do que você pensar no gol lá na frente, onde Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Entenda nas entrelinhas o que eu não posso dizer nas linhas. O adventismo, o povo remanescente, o povo que tem na Bíblia o seu alicerce profético. Meus queridos, o movimento impaciente com a volta de Jesus, eu tenho que dizer a você, nós não somos apolíticos, faz parte da vida humana. Mas nós somos apartidários. Isso não é em São Paulo, não é no Paraná, isso é para o mundo todo. Eu quero pedir a você com o coração aberto, que cuide num ano onde, se você não está na trincheira A, eles jogam você na trincheira B. Se você não está desse lado, é porque você está do outro lado, e de repente você diz, espera aí, eu tenho o direito do meu silêncio ser coerente com aquilo que eu creio? Pastor, você não vai falar sobre isso, não vai falar sobre aquilo? E vem aqueles Diótrefes modernos, né? Proteja a igreja, cuide, porque a nossa igreja é o meu banco. Pastor, se posicione. Eu falo, peraí, você quer que eu me posicione porque você quer, ou porque Deus está tocando no meu coração a hora de falar ou a hora de calar? Você está entendendo o desafio que é o coração puro e a consciência boa? Amados irmãos, Hebreus 12:1 nos diz, existe uma nuvem de testemunhas assistindo você do 4º andar dessa igreja. Existe uma nuvem de testemunhas acompanhando você no 2º piso dessa galeria. Uma nuvem de testemunhas que no universo ou no metaverso, a despeito do multiverso, nos seguem não só nas redes sociais, mas nossa postura constante. Somos observados. E minha tristeza, algumas pessoas não estão lembrando que são observadas por testemunhas, mas querem ser juízes e advogados de um Deus que não pode se defender. Muitos vêm aqui para ganhar um abraço. Essa é uma igreja capital do Brasil. Vai ter gente desconhecida chegando aqui que você nunca ouviu falar, que viu pela internet vários sermões dos pastores e disse, essa é a igreja que eu vejo no meu celular, amém. E aí você olha de cima a baixo e diz, você não merece esse templo. E não precisa falar. O cancelamento digital já fala tudo. Eu me surpreendi em como somos observados. Antes da pandemia, quando eu fiz uma viagem meio doida, recebi um convite daqueles abençoados para pregar por 15 dias do outro lado do planeta, num fuso horário de 12 horas de diferença. Eu iria ficar numa congregação onde ali nem o inglês se falava, e eu no meu português iria conversar com alguém, do inglês ia ser traduzido para o japonês. E a experiência foi muito legal. 15 dias fora de casa, e a esposa dizendo assim, olha, volta porque eu vou sentir saudade. Mas quando o marido vai lá para o Japão, 15 dias fora de casa, vai passar no Duty Free antes da pandemia, onde o dólar estava 2 por 1. A esposa diz, volta que eu vou sentir saudade, mas está aqui a listinha de compra para você fazer. Hashtag quem nunca. Tudo bem. Eu me lembro como se fosse hoje. No último dia eu estava no aeroporto, eu ia pegar o avião dali a pouco, e eu
tenho até cuidar com isso, mas em aviões eu tento me vestir bem à vontade, bem informal, porque ali era um voo de 14 horas, e aquele cansaço, aquele desespero, falei, bom, vou bem à vontade. Fui no famoso Duty Free, antes de embarcar, porque ela tinha um perfuminho que ela falou assim, se não vier esse perfume, você nem vem. É bem suave lá a coisa em casa. E aí tudo certo, eu falei, tem que pegar esse perfume. Fui na prateleira, e quando eu cheguei na prateleira, ia pegar exatamente o perfume que ela tinha escolhido, e o preço estava bom, congela a imagem, chegou um casal perto de mim, e ficaram olhando para mim, olhando para o perfume. Eu falei, uau, estão mais desesperados que eu, certo? Fui para o canto, falei, pode pegar o perfume. E eles falaram assim, não, e disseram em bom e alto português, Pastor Odailson. Sabe quando há muitos dias você não escuta teu nome em português? Eu falei, oi? Aí os dois se olharam assim, tipo, yes, a gente sabia que era você. Podemos fazer uma foto? E eu bem desconstrangido, bem assim, não incomodado, mas surpreso, né? Mas vocês, do outro lado do mundo, aqui, tão perto, eu tive que perguntar, como é que a gente se encontrou aqui? Eles começaram empolgados, pastor, na verdade, o nosso táxi parou atrás do seu, e a gente viu lá fora, o senhor pegando a mala, o senhor entrando pelo hall do aeroporto, o senhor indo para o check-in, do check-in o senhor despachando sua mala, entrando na alfândega, da alfândega ao detector de metal para o corredor, do corredor o senhor passou numa lanchonete, depois entrou rapidinho no banheiro, e finalmente veio aqui para o Duty Free. Daí eles perceberam, porque eu fiquei assim apavorado, e falei, meus irmãos, me stalkeando aqui no Japão? Aí eles puseram a mão na cabeça e falaram assim, pastor, a gente te perseguiu, né? Eu falei, olha meus amigos, talvez, porque desse processo todo faz mais de 50 minutos. Irmãos, tirei a foto, carinho demais, história para lembrar. E se a minha consciência não tivesse tão boa? E se a minha coerência do outro lado do planeta dissesse, tá à vontade? Ah, pastor, mas o senhor é conhecido, o senhor é uma pessoa pública. Para com isso, você pode ter 10 seguidores no teu Instagram, esses 10 se preocupam, se importam e stalkeiam você também. O que eu peço a você, igreja? Nós somos observados, aquilo que nós falamos explica aquilo que nós cremos. É esse momento de hibridismo entre o virtual e o real que nos diz aquilo que postamos é aquilo que somos, e isso é testemunha, não é para ficar puxando a orelha de ninguém, é para você perceber que somos abençoadamente testemunhas de Deus, amém? Então sejamos cristãos raiz. Está muito na moda, né? Você é um brasileiro raiz, você é um cristão raiz, amigos. Nós somos cristãos raízes, sim, eu sou um cristão raiz, fundamentado na Bíblia, e não fundamentalista do meu próprio ego. Cuidado para não confundir as coisas. Essa é uma igreja que abre a palavra de Deus, apresenta a profecia, apresenta a vontade de Deus, apresenta a doutrina. Eu te digo, você pode ter um carinho pelos pastores, por esse templo, por esse nome de igreja, mas por favor, consciência boa é você ser coerente com aquilo que você crê, aquilo que você estuda e aquilo que você mostra para o mundo. Por favor, não abra mão da palavra, que é a espada de 2 gumes. Em tempos perversos, diversos e adversos, quem tem razão? Quem tem razão não é quem fala com mais seguidores. Quem tem razão não é quem fala com o púlpito com maior microfone. Quem tem razão não é quem tem maior dinheiro na conta. Queridos, em tempos de guerra, quem tem razão é quem está fundamentado na palavra de Deus. E quando me perguntam, pastor, o senhor é daqui ou de lá? Eu respondo, amigo, eu sou da Bíblia. Ah, mas eu estou entendendo que o senhor, qual que é a tua direção? Não estou sacando se o senhor é daqui ou dali. Amigo, Deus não nos chamou para sermos sal grosso. Deus nos chamou para sermos sal da terra. E por isso eu quero pedir a você, coração puro, consciência boa, em tempos onde firmeza vale muito mais do que dureza. São conceitos poderosos para você. Firme sim, duros, cuidado. Vamos para a terceira parte, coração puro, consciência boa, e eu termino com essa: fé
sem hipocrisia. E se falei de Diótrefes, se falei de usar, eu não tenho como fugir de Judas. O que nos diz a fé sem hipocrisia? Cuidado quando em Judas, Mateus 26, Jesus diz: amigo, por que você veio? E o amigo era o Judas dizendo: vou lhe beijar, e este beijo é a traição. Deste beijo você vai ser preso. Amigos, é muito forte essa última parte. Porque exatamente quando dizemos um amor uma fé sem hipocrisia, você começa a entender que o mundo nos observa e o perigo é sermos realmente hipócritas. Um teólogo fala algo forte sobre Judas. Ele diz: quando Judas foi possuído pelo demônio, Judas não babou, não esbravejou, não subiu paredes, não ficou com uma força desumana, não começou a gritar e cuspir nas pessoas. Quando Judas foi possuído pelo demônio, ele saiu da frente de Cristo e foi para o mundo vender Jesus. Você está entendendo o que é fé sem hipocrisia? Até que ponto nós estamos com o coração aberto para dizer: Senhor Deus, me ajude a amar do jeito certo? Amigos, são 3 passos para você entender. Nesse terceiro, como eu sou apaixonado por uma Bíblia que nos diz, 1 Coríntios 4:9, somos espetáculos para o mundo. Não é o pastor André quando vem que prega que é espetáculo para o mundo somente. Ou você que está no último banco desse último andar, dessa galeria mais distante de mim: pastor, eu também. Você é espetáculo para o mundo igualmente. E aí quando nós pensamos nisso, meus irmãos, a gente tem que avaliar um pouquinho mais nossa religião com Deus, nosso cristianismo autêntico, nossa relevância profética. Amados irmãos, é muito sério, porque hoje vivemos tempos onde as pessoas não são relevantes. Então se eu falei para você das intenções, se eu falei para você da coerência, eu falo a você da relevância. E aí relevância, amigos, é aquilo que nós cremos, é aquilo que altera a nossa vida. Mas eu me lembro como se fosse hoje, 8 anos atrás, quando recebi um convite de Deus para mudar minha vida bastante e experimentar uma experiência bem diferente ali em Artur Nogueira. Artur Nogueira é uma cidade bem pequena, próximo a Campinas. Você ouve falar em Campinas, Paulínia, e nós temos ali a nossa universidade, que é o UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Mas Artur Nogueira é uma cidade que você passa assim de carro e se você não olhar já passou. Eu morei em grandes cidades, sou filho de pastor, moramos no Rio de Janeiro, Londrina, Maringá, nasci em Cuiabá, aí vivi em Curitiba, trabalhei em Porto Alegre, fui para Recife, fui para Jacareí, agora em Artur Nogueira. É uma vida nômade servindo a Deus. Eu me lembro que ali, com o chamado para minha esposa e filha de sermos pastores na comunicação e liberdade religiosa, que é a área que eu cuido hoje também no estado de São Paulo, e por isso a minha mensagem tão urgente nesse assunto para você. Me lembro que quando chegamos ali, eu falei: Ellen, cidade pequena, temos que achar onde nos localizar aqui nas coisas principais. E você em cidade pequena já procura banco, posto, supermercado, as tuas necessidades básicas serem satisfeitas. E claro, enquanto ainda eu tenho, eu perguntei qual que era o barbeiro da cidade para cortar o meu cabelo. E descobri naquela cidade que existe um barbeiro da nossa religião ali, da nossa denominação, da nossa igreja. Nenhum problema se não fosse. Mas um sábado eu estava ali, encontrei, pastor, passa ali no salão. E eu fui naquela semana conhecer o Camilo. Fui cortar meu cabelo com ele. E dali surgiu uma amizade, que o rapaz tinha experiência, talento, traquejo, bom papo. E ainda eu encontrava ele nas atividades da igreja de vez em quando eu estava. E me lembro como se fosse hoje, que do primeiro dia que eu sentei ali, eu falei: Camilo, vamos lá, não sei quanto tempo eu volto. Mês seguinte voltei, e por 8 anos voltando para cortar o cabelo com o Camilo. Pensa num camarada gente boa, que às vezes eu tinha que fazer uma gravação, alguma participação, esquecia que o cabelo estava meio estranho, ligava às 7 da manhã, Camilo, 8 da manhã eu tenho que estar no lugar tal, você consegue cortar meu cabelo? Pastor, vem que eu abro o salão 7h45 para você, a gente dá um jeito. Muitas vezes aquela gentileza foi muito incrível, que ele me resolvia os maiores desafios quanto ao aspecto era o cabelo. Durante 8 anos cortei cabelo que vai daqui até a porta da igreja, imagina. E agora eu me lembro bem claro, ano passado, maio,
Fui cortar o cabelo com ele, apesar da máscara, me recebeu bem. E agora os 46 anos vão pesando mais do que os 12 da minha filha, quando eu era membro daqui. E agora você vai olhando para o espelho, não conta para ninguém, mas às vezes vai caindo os cabelos, né? Vai disfarçando. Dizem que a pandemia, home office, muito estresse, fez gente perder o cabelo por aí. Aí eu cheguei no Camilo, meu amigo, e falei bem claro: Camilo, antes de cortar o cabelo, cara, não conta para ninguém, é segredinho pastoral, tá? Pois não, pastor. Ele meio brincalhão assim, falou: pode falar. Eu falei: cara, você tem aí algum remédio, algum shampoo especial? Porque eu tô sentindo que tá caindo o cabelo, no meu travesseiro tá parecendo um urso. Ele falou: ô pastor, sério? Eu falei: você tem essa? Não conta pra ninguém. Aí ele abriu um sorriso, pôs a mão nos meus ombros, deu uma gargalhada e falou assim: pastor, o senhor que fala tanto sobre isso? Eu falei: não, nunca falei de shampoo para queda de cabelo. Ele: não, pastor, você não está entendendo. O senhor não falou do céu? Então fica tranquilo que no céu vai dar tudo certo. Eu falei: Camilo, você não está entendendo, não é céu, é terra, é cabelo. Ele: pastor, a Bíblia diz que lá nós vamos ser perfeitos, então vai ser tão bonito lá, né? Eu falei: tá bom, Camilo, entendi. Levei na brincadeira, sentei, ele cortou meu cabelo, a gente riu bastante. No final do corte de cabelo, fui passar o cartão. Eu falei: Camilo, misericordiosamente, você conhece algum produto que eu estou preocupado? Aí ele falou: tá bom, pastor. Mandou ali algo que eu tenho usado, que eu não tenho sentido de estar muito efeito. Ele falou assim: mas pastor, isso aqui não é o mais importante, hein? Lembra que no céu vai dar tudo certo. Eu falei: tá bom, Camilo. Me despedi dele, fui para casa, irmãos. Vida que segue. Por 3 dias. 3 dias depois, Camilo pegou Covid-19. Saudável, fazia parte inclusive do grupo de motociclistas cristãos que temos lá, uma sede ali em Campinas. Só mandei o WhatsApp: Camilo, vai sair dessa, né? Estamos em oração, cara. Mas na época qualquer um que tinha a pandemia, já ficávamos todos preocupados. Mas ele saudável, foi lá, 1 dia, 2 dias, 5 dias. Acabou indo para a UTI. Da UTI intubou. E da intubação 15 dias. Não por causa da Covid-19, mas por causa de uma complicação que ele trouxe, uma pneumonia. E aí a gente foi orando mais intensamente pelo Camilo. 32 dias. Camilo não saiu. 32 dias depois, numa sexta-feira, a notícia que chega é que Camilo vai fazer parte da estatística de mais de 660 mil mortos no Brasil, e esse número sempre aumenta. Camilo morreu. Naquela sexta-feira eu fui no nosso cemitério de Arthur Nogueira ali, na verdade de Engenheiro Coelho. Ajuntou muita gente da igreja, ancião da igreja. Eu estava ali como pastor, mas eu estava lá como cliente. Alguns olhavam: pastor, o senhor sempre cortou o cabelo com Camilo? Eu falei: sim, 8 anos. Você se acostuma com o ordinário, você se acostuma com o previsível. Teu barbeiro está ali te esperando. Oramos, choramos, esposa e filhos sepultaram o pai. Sexta-feira fui para casa. Sábado iria pregar numa das grandes igrejas de São Paulo. Estava me arrumando antes de pegar o carro e fazer o trecho que eu sempre faço, de 2 horas até a capital. Quando eu fui me olhar no espelho, minha esposa ao quarto, eu senti um calafrio quando a minha mente, só naquela hora, processou o nosso último encontro. Os cabelos caindo e a minha memória trazendo à tona. A última troca de ideias que eu tive com o Camilo nessa vida foi ele olhar para mim e dizer: o quê? Pastor, no céu vai dar tudo certo. Ainda ecoa no meu coração essa frase dele. Eu já cortei 2, 3, 4 vezes de lá para cá, e procurando outro, um fecha o salão, o outro muda. Eu estou tentando achar alguém para ser fixo.
Não tem uma vez que eu não sente na cadeira de um barbeiro. Hoje vou pentear o meu cabelo e que de repente não venha flashbacks dos momentos com Camila, onde eu lembro dele dizendo: Daílson, fica tranquilo, porque no céu vai dar tudo certo. Igreja amada, eu não tenho como terminar um sermão que fala de amor, que fala de coerência, relevância, intenções, que fala de uma certeza de um Jesus voltando, sem te dizer: essa igreja existe não para lacrar, essa igreja existe para dizer que no céu vai dar tudo certo. Então, amado irmão, você sabe comigo que você vem aqui não só para receber o que você quer, mas para receber o que você precisa. Mas se você não gostar, não entender, ou você ainda estiver em dúvida,